E aí, galera, total maravilhoso. Vamos bater um papinho aí, né, sobre a contabilidade. E eu vou fazer agora a correção de algumas questões de prova da AGS, que é o foco aí de nossos vídeos, beleza? Beleza, vamos lá então, prova 2023. Vamos lá aqui, ó. Provinha 2023. Deixa eu pegar e habilitar minha caneta, né, para a gente poder escrever, né? Ok. Provinha do ano 2023 e AGS site, tá? Com relação à soma das colunas de crédito e débito, olha o que eu vou ter que pensar assim, ó. Colunas de crédito e débito, né? Quando eu penso em colunas, eu já vou pensar logo naquele razonete, né? Já vou pensar no gráfico que eu posso representar tanto contas patrimoniais como contas de resultado. Quando eu estou falando em débito e crédito, né, eu vou estar falando aqui, ó, do lado esquerdo do débito e do lado direito de crédito, né? E ainda posso raciocinar que o crédito vai ser a origem dos recursos e os débitos serão as aplicações desses recursos. Isso vai estar relacionado a quê? A contas de resultado. Eu posso também ter um gráfico de T para as contas patrimoniais. Do lado esquerdo eu vou ter o ativo e o lado direito eu vou ter o passivo, né? Ativo as coisas positivas e passivo, né, os negativos, sobre uma visão mais genérica desse princípio de nosso estudo, né? Ou no princípio do estudo da contabilidade. A pergunta é o seguinte, ó, a soma das colunas de crédito e débito nas contas de resultado, separadamente, em um balancete de uma empresa, como eles deverão apresentar, né? Diferentes ou iguais? Iguais, né? Sempre serão iguais, inclusive analisando o método de partilhas dobradas, onde para cada débito tem que ter um crédito, que é a proporção, né, é correspondente. Ok sobre isso? Então, questão 64, letra A, iguais, tá? Tem que bater igualzinho aí a coluna da esquerda e a coluna da direita, porque para todo débito tem um crédito correspondente. Show? Show. Oi, filha. Tá bom, papai já vai. Vou terminar aqui rapidinho e vou te dar uma atenção especial, tá bom? Beleza? Beleza, hein? Vamos então agora para o próximo slide. Questão 71. Existem vários métodos de depreciação. Isso aqui é interessante, né? Tudo bem, ele vai acabar sendo depreciado. E é necessário fazer um cálculo para minimizar as perdas da empresa ao adquirir esse bem, né? Então, esse bem poderá ser depreciado, esse bem sendo imaterial, beleza? Melhor, imobilizado imaterial, vai ser lá o caso lá dos prêmios de seguro, etc. Mas os imobilizados, eles podem sofrer depreciações, né? Pelo uso, pelas ações da natureza e pela obsolência. Obsolência. Beleza? Beleza, né? Se eu usar muito, o que vai acontecer? O bem vai se gastar, né? Tudo que se usa é gasto. E aí eu posso usar uma taxa para poder calcular o gasto dentro dos anos desse bem. E aí eu vou estar fazendo uma economia para adquiri-lo novamente. Deu para entender a filosofia, né? O que acontece com a gente? A gente compra um carro, nós, pessoas físicas, compramos um carro, usamos o carro e vendemos o carro um valor bem abaixo do que ele, ele foi comprado. Mas nós não economizamos, nós não fazemos um cálculo de depreciação, porque se fizéssemos, o valor do carro usado mais a economia durante os anos de uso, eu poderia estar comprando um carro novo novamente. Mas o que acontece? Eu não economizo durante o uso do carro e quando eu vou vender o carro, quando eu for desfazer do carro, o carro vai estar valendo menos e eu vou ter um prejuízo. Então, para minimizar esse prejuízo, eu vou separando uma grana durante os anos de uso. Isso se chama taxa de depreciação. Beleza?
Uso, natureza e obsolência vai corresponder a essas depreciações. Pelo uso, o gasto, pelas ações da natureza, a chuva em cima do carro, lembra disso, né? É móveis em que mora à beira de praia, a maresia desgasta os móveis, e obsolência, que é a falta de uso ou a perda do seu valor, como a máquina de escrever. A máquina de escrever ficou obsoleta, não é isso? Beleza. Aí ele fala, expliquei um pouquinho, conversamos sobre o que é esse método de depreciação e o que é essa depreciação e por que eu preciso guardar uma taxa correspondente a esses bens imobilizados, né? Não adianta eu estar querendo guardar uma taxa de um bem que é movimentado o tempo inteiro. Caixa. A caixa é o bem de maior movimento. Ou caixa movimento de banco. É de maior movimento, então não vai ter necessidade de eu guardar uma taxa porque está sempre se modificando. Agora, um veículo eu não compro e vendo o tempo inteiro. Se eu comprar e vender o veículo logo em seguida, o veículo não é um bem, o veículo vai ser uma mercadoria, né? Vai ser até um bem, mas não vai ser um bem imobilizado, vai ser uma mercadoria. Eu tenho uma agência de carros. Deu para entender a diferença? Agora, se eu compro um carro para usar, eu não vou vender amanhã, não vou vender semana que vem. Eu vou vender daqui a alguns anos. Se eu compro um computador, eu vou vender daqui a alguns anos. Ou ele vai se tornar obsoleto. Deu para entender, então, o que é essa depreciação? Qual é o método de cálculo mais utilizado? Bem, não existe esse método diário para cálculo de depreciação, nem método rígido e nem método paralelo. O que existe é um método linear ou um método de linha reta. Play, só existe esse método? Não, cara, esse aí é o método mais utilizado no Brasil. Mas existem também aqui outros métodos que eu até separei aqui para vocês. Olha só, deixei aqui já preparadinho. Método, quais são os vários métodos, né? Método linear ou linha reta. Eu tenho o método da soma dos algarismos dos anos, ou eu tenho um método das unidades produzidas. Esses são os três métodos. O mais utilizado vai ser o método linear. Ok? Ok. Play, você falou da taxa. Dessa taxa, existe um cálculo para essa taxa? Sim, cara, existe um cálculo. Observa aqui, que eu vou dar um macete para vocês sobre esse cálculo, né? Vamos lá. O valor total desse bem, ele vai equivaler a 100%, concorda? Sim ou não? Beleza. Se eu tenho um bem que é um computador e a vida útil analisada é de 5 anos, se eu pegar 100% desse valor e dividir por 5 anos, eu vou estar pagando uma taxa de 20% ao ano. Se eu separar 20% ao ano do valor desse computador, daqui a 5 anos eu vou ter o valor que eu paguei. E eu vou poder ter um novo computador ou um valor bem aproximado de um novo computador. Observa que 100 dividido por 5 dá 20. Pegaram a visão? 100 dividido por 5 vai dar o quê? Vai dar 20. Então eu vou fazer esse cálculo. 100% é o valor que eu paguei. 5 anos é o tempo de uso. 100 dividido por 20, 20%. Se a cada ano eu separo 20%, daqui a 5 anos eu vou ter o valor integral. Imóveis, beleza? Um terreno se deprecia, né? Agora, um prédio se deprecia, a tua casa se deprecia. Agora, se você tem um terreno, né, não se deprecia, nasceu capim. Não depreciou o terreno não vai ficar mais caro, mais barato, porque tem capim, beleza? O período é 25 anos. Então, um imóvel, um período de depreciação é 25 anos. Se eu pegar 100 e dividir por 25, vai dar 4. Então, 4% ao ano, durante esses 25 anos, eu vou ter o valor que eu paguei do terreno para adquirir o novo, porque aquele foi depreciado. Beleza? Beleza. Instalações, 10 anos. Aí eu vou fazendo o cálculozinho. Memorizei o tempo de vida útil, cara. Eu vou agora dividir por 100 e vou achar a taxa anual. Pegou a visão para a prova? Beleza? Computador, 5 anos. Imóveis, 25 anos. Instalações, 10 anos.
Móveis e utensílios, 10 anos. Veículos, 5 anos. Dividir por 100 a quantidade de anos, vou achar a taxa anual que eu deverei reservar. Beleza? Beleza. Ah, Play, mas se eu quiser pagar a taxa anual? Se eu quiser pagar uma taxa mensal? Eu vou pegar essa taxa e vou dividir por 12, porque um ano contém 12 meses. Maravilhoso? Lembrando que isso aqui não é uma aula teórica, estou corrigindo as questões e estou dando um bizu da teoria para que você fique aí, ó, no clima dos bares, tá? Então, o método mais utilizado é o método linear. Show, show, total, total. Play. Vamos para a próxima questão, então. Ó, vamos lá. Com relação ao princípio de competência, isso aqui é bem legal, né? Princípio de competência. Ou também eu posso chamar regime de competência, né? Enquanto eu estou habilitando a canetinha aqui, a gente vai batendo papo, né? Ou eu vou poder chamar também de regime de competência. O que vai acontecer, né? Eu vou registrar baseado na data do fato gerador. Não entendi, Play. Comprei na data tal, mas não paguei. Registro. Eu registro porque eu comprei, independente se eu tenha pago ou não. Vendi na data tal, mas não recebi. Eu registro, porque eu vou registrar baseado na data da venda e não da data do recebimento. Então, esse princípio de competência, ele vai ter relação com o fato gerador, independente do seu pagamento ou não. Diferente do regime de caixa. O regime de caixa, ele já vai ter no exercício o registro baseado na data do pagamento ou na data do ou na data do recebimento. Minha filha está dizendo que quer dormir. Papai já vai fazer mimir, um segundinho só, tá bom? Vou te dar um mocinho e você vai mimir, um pouquinho só. Regime de caixa, data do pagamento, a data do recebimento. Regime de competência, data do fato gerador. Beleza? Deixa isso claro. Play, quem usa o princípio de competência? Todas as empresas. Todas as empresas que visam lucro. Beleza? Eu tenho que botar essas informações lá no final do exercício. E eu tenho também que colocar notas explicativas correspondentes a essas anotações. Legal, Play. E o regime de caixa, Play, quem usa o regime de caixa vão ser entidades sem fins lucrativos, né? Que vai registrar só o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu, sem necessariamente estar colocando lá um histórico de onde surgiu esse dinheiro, beleza? Para que foi pago? Entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Regime de caixa. Entrou, saiu da onde? Foi para onde? Regime, princípio de competência. Beleza? Beleza, Play. Maravilhoso. Aí ele continua. Ó. Assinar a alternativa que apresenta o conceito correto das... Opa, tá doidão aqui, ó. Das despesas incorridas, cara. Caraca, Play. Das despesas incorridas. Observa que existem receitas realizadas, né? Que foram geradas, e existem despesas incorridas, que foram recebidas. Já ocorreu. O fato gerador já ocorreu nas receitas, nas despesas incorridas. Ok? Isso aí é que está lá no princípio da competência. Beleza? Total? Já ocorreu, despesa incorrida. Se é receita, né? Receita realizada, receita gerada, é referente ao passado do exercício anterior, já ocorreu. Show, show, total, total. Cuidado que não é despesa realizada, é despesa incorrida. Vamos para o próximo slide? Vamos lá. Lembrando, questão 2023. Com relação às demonstrações financeiras, interessante, né? Demonstrações financeiras que eu tenho que exibir lá no final do exercício. Existem várias demonstrações, cada uma com as suas finalidades, né? Entre as demonstrações, eu tenho aqui, ó, da letra A a D, são exemplos de demonstrações financeiras.
ou demonstrações contábeis, qual delas apresenta se a empresa obteve lucro ou prejuízo? Beleza. Entre essas demonstrações, uma tem o objetivo de demonstrar, né, lindo isso, se a empresa teve lucro ou prejuízo. Quem é, cara? O afoito vai olhar a letra A, demonstrações de lucro ou prejuízo acumulados, e vai marcar a letra A e está marcando errado, cara. A demonstração que vai exibir se a empresa obteve lucro ou prejuízo vai se denominar DRE, demonstração do resultado do exercício. Ela vai lá determinar, né, baseado no cálculo de receitas e despesas, de forma resumida, se a empresa teve lucro, se a receita for maior, ou se a empresa teve despesa, se a despesa teve prejuízo, se a despesa foi maior. Beleza? Beleza. Ah, Play, e essa letra A, Play? Demonstração de lucro ou prejuízo acumulado. Cara, além de demonstrar que a empresa teve lucro ou prejuízo, ele vai colocar o que foi feito com esse lucro ou prejuízo, né? Quais foram as transferências desse lucro ou prejuízo, né? Para ou para quem que foi direcionado esses lucros e prejuízos? Eu quero que você pense o seguinte, ó. Teve lucro? Legal. O que você fez com o lucro? Teve prejuízo? Esse prejuízo e esse lucro está acumulado. O que você fez com ele? Demonstração do lucro ou prejuízo acumulado. É a DLPA. Beleza? DLPA. Show, show. Demonstração de fluxo de caixa, molezinha, né? Vai estar exibindo, baseado no movimento de caixa, o que entrou, o que saiu, para saber se a empresa está saudável. O objetivo principal dela é saber se teve lucro ou prejuízo, mas saber o movimento do caixa em si. E o balanço patrimonial, eu vou ter uma demonstração baseada sobre a gestão do patrimônio da minha empresa. Gestão do patrimônio, né? Eu vou lá estar preocupado com os meus bens, com os meus direitos, que fazem parte do ativo, com as minhas obrigações, com o meu patrimônio líquido, que vai fazer parte lá dos meus passivos. O balanço patrimonial vai ter esse objetivo. Então, cada tipo de demonstração tem um objetivo para os gestores. Beleza? Para quem vai comprar a empresa, para quem está fazendo uma auditoria na empresa, vai ter um tipo de relatório específico para isso. Legal, legal. Vamos para a nossa última questão, para eu botar a comida da minha filha, beleza? Vamos lá, aqui, pá. Né? Quem está acostumado a ver aqui meus vídeos, sabe que eu tenho um mascote aí definitivo, que é o meu bebê. A cenário alternativo que contém exemplo de elementos negativos na conta de patrimônio. Isso aqui, cara, tá lá no início, lá da contabilidade geral, né? Patrimônio, o objetivo da contabilidade, quais são os elementos positivos, quais são os elementos negativos. Os elementos positivos são os ativos. Ativo é elementos positivos. E o passivo, Play, o passivo são elementos negativos, beleza? Quem faz parte dos ativos, Play? Sabendo quem faz parte dos ativos, eu vou conseguir definir se é positivo ou negativo, né? Os ativos, eu tenho os bens e eu tenho os direitos. Eu não estou nem entrando nos detalhes de ativo circulante, ativo não circulante. Só isso, lá no princípiozinho lá das aulas de contabilidade, né? Quem faz parte do passivo, Play? O passivo são as obrigações, né? Os recursos de terceiros, e eu tenho o patrimônio líquido, que vai ter o capital social, o recurso próprio, né? Reserva de lucros, os prejuízos, as ações de tesourarias. Beleza. Então, ativo, bens e direitos, passivo, obrigações e PL. Caixa. Caixa é ativo. Se caixa é o ativo, que é a conta mais movimentada, não é o gabarito, porque ele quer os elementos negativos, né? E estoque também faz parte do ativo. Beleza?
Show de bola, Play, total. Não estou entrando no mérito se comprou à vista, que está só lá no ativo, ou se comprou a prazo, que tem no ativo as mercadorias e tem lá, ó, o que pagar no passivo. Não, só estou falando de estoque de mercadoria, está lá na parte do ativo, beleza? Duplicadas a pagar. Opa, se é duplicadas a pagar, é uma obrigação. Se é uma obrigação, é um passivo. E estoque de mercadoria? Opa, estoque de mercadoria é ativo. Duplicadas a pagar vai ser a origem do estoque de mercadoria. Deu para sacar? Então, a duplicadas a pagar, né, raciocinando débito e crédito, né? Eu vou ter uma duplicata que gerou a mercadoria, né? Então, eu vou creditar a duplicata e a mercadoria eu vou estar debitando. Vai raciocinando um pouco sobre isso. Estoque de mercadoria ativo. Duplicada, passiva. Imposto a pagar. Cara, tudo a pagar é obrigação. Concorda sobre isso? É a pagar, eu tenho que pagar. Eu tenho a obrigação de pagar. A receber é um direito. Eu tenho o direito de receber. Beleza? Então, impostos a pagar. Impostos é governo. Impostos vai estar sempre do lado do passivo. Imposto vai ser sempre uma despesa. Beleza? Ok. Aluguéis a pagar, beleza, né? Despesa no sentido que eu tenho que pagar um imposto ao governo, né? Aluguéis a pagar, obrigações. Duplicatas a pagar também são obrigações, gabarito, letra C, beleza? Vamos olhar a letra D, salários a pagar, né? Também vai estar sempre sendo uma despesa da empresa, beleza? Salários a pagar, faz parte do passivo, show. Móveis e utensílios é uma conta de bens, beleza? Duplicadas a receber é uma conta de direito, que também é um ativo. Show? Total. Última questãozinha aí que nós corrigimos. Gabarito, letra C. Show de bola. Vou publicar essa aula para você estar fazendo uma revisão, vendo a aplicação nas questões da prova e cada vez ficando mais aprimorado, hein? Um abraço do Play e até Guará. É, Play. Total.